Dentro de cada mulher existe uma voz suave, persistente, que não grita, mas chama. Uma voz que não se impõe, mas insiste. Uma presença que não força, mas percebe. Essa voz é o que muitas tradições chamam de vocação, mas que, na visão de Carl Jung, pode ser compreendida como o chamado da alma, o movimento profundo do self, convidando a vida consciente a participar de sua própria realização. Esse chamado é mais que um desejo ou uma ambição. É uma direção interior inscrita na própria essência da mulher, uma espécie de bússola espiritual que aponta para o caminho da sua verdadeira vida. No entanto, para muitas mulheres, essa voz foi abafada por camadas de obrigações, expectativas sociais, medos, traumas e responsabilidades. O mundo ensinou tantas a serem o que esperavam delas: mães dedicadas, profissionais incansáveis, esposas perfeitas, filhas exemplares, que o chamado da alma ficou preso debaixo de tantas outras vozes. E assim, a mulher cresce aprendendo a ouvir tudo e todos, menos a si mesma. Mas chega um momento na vida de toda mulher em que a alma começa a chamar com mais força. Esse momento pode vir por meio de um vazio inexplicável, um cansaço que não passa, uma sensação de falta de sentido, uma profunda inquietação ou até mesmo uma crise existencial. A alma não chama com lógica, ela chama com sensação. E quando ela chama, é impossível ignorá-la por muito tempo. Jung dizia que o privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. E o chamado da alma nada mais é do que o convite para essa jornada profunda de retorno ao verdadeiro eu. Para a mulher, esse percurso é particularmente sagrado, pois envolve enfrentar séculos de silenciamento espiritual. Por muito tempo, a voz feminina foi considerada menos importante, menos sábia, menos espiritual. A mulher foi colocada como serva de tradições externas, enquanto sua própria intuição, sua ponte mais natural com o divino, foi desacreditada. Mas a alma feminina não esquece quem é. Ela carrega uma memória ancestral do sagrado, uma sabedoria intuitiva que não pode ser apagada pelo tempo. E quando chega a hora, ela chama. O chamado da alma não é uma exigência, mas um despertar. Ele aparece nos pequenos sinais, no desejo de silêncio, na vontade inexplicável de mudar de vida, no incômodo com aquilo que antes parecia normal, no anseio por algo que não tem nome, mas tem direção. A mulher começa a sentir que existe algo mais, algo além do visível, do cotidiano, do previsível. Ela começa a intuir que nasceu para algo maior do que simplesmente sobreviver. Nasce nela o desejo de viver, não apenas existir, mas viver com verdade, com propósito, com sentido. Essa é a semente do chamado. O chamado da alma nunca é genérico. Ele sempre vem de forma personalizada, como se o próprio Criador sussurrasse o caminho exato preparado para aquela mulher. É por isso que o chamado nunca pode ser comparado. Não existe vocação melhor ou pior. Não existe propósito maior ou menor. Existe apenas o caminho que te pertence. E se te pertence, é sagrado. Para Jung, a alma sempre conduz para a totalidade. O self, esse centro divino da psique, trabalha constantemente para trazer à consciência aquilo que a mulher realmente é. Tudo o que acontece na vida, desde alegrias até crises, opera como parte desse processo de retorno à essência. A vocação espiritual, portanto, não é uma escolha, é uma resposta. A mulher não cria seu chamado, ela o reconhece. Não inventa seu propósito, ela o descobre. E essa descoberta começa com silêncio. A alma só pode ser ouvida quando a mulher se permite parar. Em um mundo que exige pressa e produtividade, o silêncio é um ato revolucionário. É no silêncio que a mulher escuta o que passa despercebido no barulho. É no silêncio que ela sente o que sua mente ainda não compreendeu. É no silêncio que Deus fala. Muitas vezes, a mulher sente medo desse chamado. Medo de decepcionar, medo de falhar, medo de perder pessoas, medo de sair da zona familiar, medo de mudar. E esse medo é natural. A
A alma sempre chama para lugares que exigem coragem, porque o chamado não é apenas sobre o que a mulher vai fazer, mas sobre quem ela precisa se tornar. Cada passo rumo ao propósito exige que ela abandone antigas versões de si mesma. A mulher que atende ao chamado da alma não é a mesma que o iniciou. Ela se transforma no caminho, como ouro sendo refinado pelo fogo. E a transformação, embora bela, é também dolorosa. Mas essa dor não é destrutiva, é geradora. É a dor da alma se expandindo, nascendo de novo. Jung dizia que toda crise é uma oportunidade de individuação, o processo de se tornar inteiro. Por isso, muitas vezes o chamado aparece em forma de crise. Quando a mulher sente que nada mais faz sentido, quando o que antes lhe preenchia agora lhe esvazia, quando ela olha para a própria vida e não se reconhece, é sinal de que o self está chamando. A alma está dizendo: chegou a hora, levanta-te e anda. Mas poucas mulheres reconhecem esse chamado como sagrado. Muitas pensam que estão falhando, quando na verdade estão sendo guiadas. A inquietação da alma não é fracasso, é movimento. O vazio não é abandono, é convite. O desconforto não é punição, é transição. A mulher que desperta percebe que sua vocação espiritual não é sobre tarefas externas, mas sobre alinhamento interno. Não é sobre cargos, funções, atividades, mas sobre verdade. A vocação é, antes de tudo, um estado de ser. A mulher que vive sua vocação vive em coerência. Ela é inteira em tudo o que faz, porque sua alma e sua vida caminham na mesma direção. Mas, para chegar a esse ponto, ela precisa romper com algumas ilusões. A primeira é a ilusão de que a vocação precisa ser grandiosa. O chamado da alma raramente começa em grandes feitos. Ele nasce em pequenos gestos, no desejo de servir, no impulso de criar, na vontade de ajudar, na alegria de ensinar, na sensibilidade de ouvir, na coragem de compartilhar sua história. A segunda ilusão é a de que a vocação precisa ser perfeita. Não precisa. O chamado não exige perfeição, exige disponibilidade. Deus não chama as mulheres perfeitas, Ele chama as dispostas. O self não busca a mulher sem feridas. Ele busca a mulher que aceita transformá-las em sabedoria. A terceira ilusão é a de que a vocação precisa ser segura. A alma não chama para zonas de conforto, ela chama para zonas de expansão. A mulher que atende ao chamado precisa confiar mais no invisível do que no visível. Precisa acreditar mais no que sente do que no que vê. Precisa permitir que Deus a conduza. Por isso, a vocação espiritual feminina é sempre um caminho de fé. A fé é o combustível do chamado. Fé não é ausência de dúvida, é a escolha de seguir mesmo com dúvida. É perceber que a alma sabe caminhos que a mente ainda não compreende. É confiar que onde Deus chama, Ele sustenta. Muitas mulheres resistem ao chamado porque confundem voz interior com carência, intuição com medo, inquietação com ansiedade. Mas, quando a alma chama, existe uma sensação profunda de verdade, mesmo que haja medo ao redor. O chamado não traz desespero, traz direção, não traz opressão, traz expansão, não traz confusão, traz coerência. E como distinguir o chamado verdadeiro do ruído da mente, olhando para o coração? O chamado da alma sempre aproxima a mulher de quem ela realmente é. Ele não a afasta da sua essência. Pelo contrário, a reconduz a ela. A verdadeira vocação espiritual gera paz. Não a paz superficial da ausência de problemas, mas a paz profunda da presença de sentido. A mulher começa a perceber que existe uma estrada dentro dela. Uma estrada que se acende à medida que ela caminha. Que ela não vê o final, mas vê o próximo passo. E isso basta, porque a alma não revela o destino, revela a direção. Atender ao chamado da alma exige que a mulher esteja disposta a desaprender. Desaprender crenças antigas que disseram que ela não podia. Desaprender medos que disseram que ela não era capaz. Desaprender expectativas que disseram que ela devia agradar. Desaprender silêncios forçados, culpas herdadas, prisões emocionais. A vocação espiritual é uma revolução interior. Uma revolução silenciosa,
mas profunda. Quando a mulher começa a viver alinhada ao seu chamado, sua vida muda. Muda a forma como ela acorda, trabalha, ama, se relaciona. A alma que antes chorava dentro, agora começa a cantar. E essa música é ouvida pelos outros, porque a mulher desperta se torna fonte. Fonte de paz, de inspiração, de cura. Jung dizia que a alma é feita de faíscas divinas. A vocação é a forma como essas faíscas se manifestam no mundo. Quando a mulher atende ao chamado da alma, ela se torna canal do divino. Suas palavras ganham peso espiritual, suas ações se tornam sementes de luz, sua presença transforma ambientes, não porque ela tenta, mas porque ela é. A vocação espiritual feminina é sempre uma vocação de amor. Seja qual for o caminho, maternidade, cura, liderança, arte, ensino, oração, serviço, acolhimento, tudo é expressão do amor. A mulher que vive sua vocação, vive para amar. E esse amor não é frágil, é forte, maduro, consciente. É o amor que nasce da alma curada. Mas esse caminho também exige renúncia. Renúncia não no sentido de perda, mas de priorização. A mulher que atende ao chamado precisa priorizar o que alimenta sua alma e deixar morrer o que a adoece. Precisa escolher a verdade em vez da aparência. Precisa preferir a liberdade à aprovação. Precisa aprender a dizer não quando o mundo lhe puxa para longe de si. E esse não é sagrado, porque protege o sim mais importante, o sim ao chamado. Quando a mulher diz sim ao chamado, todo o seu ser começa a se alinhar. O universo conspira, Deus abre portas, a intuição se fortalece, o coração se expande, o medo diminui, a paz aumenta. E a mulher finalmente compreende que nasceu com um propósito inscrito na alma, um propósito que só ela pode cumprir. E cumprir esse propósito é sua missão mais alta. O chamado da alma não é uma ideia, é uma experiência. Ele se sente na pele, no peito, nos ossos. Ele vibra no corpo, pulsa no coração, sussurra no espírito. A mulher sabe. Ela sempre soube, só precisava se lembrar. E quando ela se lembra, ela se encontra. E quando se encontra, ela se cura. E quando se cura, ela desperta. E quando desperta, ela ilumina. Por isso, se você sente que dentro de você existe algo chamando, não ignore, não fuja, não silencie. Esse chamado é o portal para a sua verdadeira vida. É a voz do Criador dizendo: eu te fiz para isso. Responder a esse chamado é o maior ato de fé, coragem e amor que uma mulher pode viver, porque quando a alma chama, Deus está chamando. E ao atender, a mulher não caminha sozinha, ela caminha com o céu. Você está pronta, a alma está chamando. É hora de atender.